Sabe que uma das coisas que a astrologia nos ensina é sobre pensar em propósito. Como dá para ressignificar essa palavra? Como nós temos vários propósitos, propósitos com o mundo lá fora, propósitos conosco, propósitos com a nossa alma. A gente já vai desconstruindo um pouquinho essa coisa de termos um único propósito, uma única grande meta na vida. Inclusive, quando nós olhamos as nossas revoluções solares a partir da astrologia, a gente entende que ao longo da vida a gente vai tendo vários propósitos também. É claro que a gente tem alguns caminhos, algumas metas, alguns horizontes macro, o mapa astral nos mostra isso, mas ao longo da vida a gente vai recebendo esses pequenos propósitos também que até vão nos levar aos nossos maiores propósitos, sabe? E um ponto que nos ensina muito sobre propósito, pra gente pegar agora e filosofar um pouquinho em cima dessa palavra, né? Pode pensar em Júpiter na astrologia. Como vocês sabem, eu gosto sempre de pegar um ponto astrológico, uma energia que nós estamos vivendo, não falar somente astrologuês, mas pegar aquilo ali pra gente pensar junto, pra gente refletir, pra gente expandir a nossa consciência. Então vamos fazer isso agora pensando em Júpiter. Júpiter agora tá em Câncer. Se eu não me engano, em julho, por ali, ele já vai passar para Leão. A gente já tá há alguns meses com essa energia canceriana de Júpiter em Câncer, então a gente já pode bater um papo sobre algumas coisas que a gente já está sentindo. Isso que é legal. A gente não vai só falar de uma coisa que está por vir, mas a gente vai dar uma olhada para trás também e observar como esse Júpiter em Câncer ativou na nossa vida, quais as reflexões que ele nos trouxe, sabe? Bom, Júpiter, como eu comentei, fala de um propósito, de um sentido, da gente viver uma vida que faz sentido. Então, se Júpiter pudesse nos fazer uma pergunta nesse assunto, ele faria: você vive uma vida com sentido? Você vive uma vida que te move, que te inspira, que te dá vontade de buscar mais? Ou você tá no automático, ou você tá ali numa vida meio morna. E aí pensa, Júpiter ele sempre expande as coisas. Um dos assuntos de Câncer é sobre ancestralidade. Não só, de fato, né, os nossos ancestrais, mas aquilo que nós trazemos da nossa ancestralidade, aquilo que tá no nosso sangue, no nosso DNA, aquilo que é de família. Mas, de novo, aquilo que você traz, que te impulsiona, que te dá sentido de buscar outras coisas. Então, muitas vezes a gente precisa dar uma olhada no retrovisor e observar o que eu trago da minha ancestralidade, da minha infância, da minha adolescência, enfim, do meu passado em algum lugar, que é uma mola impulsionadora, que é como uma flecha para eu apontar para o futuro e buscar mais. E de novo, às vezes você não tem consciência disso, mas às vezes se você revisita a tua história, por exemplo, você vê que quando eu era criança, eu pensava em ser psicóloga. E esse de fato é o meu exemplo. Quando eu era criança, eu falava que eu seria psicóloga. Hoje eu não sou psicóloga, mas eu atuo de uma forma na astrologia, no tarô. Eu estudo psicologia junguiana hoje em dia, mas eu atuo dessa forma mais psicológica. Apesar de ser formada em marketing e ter trabalhado muitos anos nessa área, inclusive já tem um vídeo aqui no meu perfil contando minha história. Hoje eu me encontro nessa área da astrologia, da mente humana, na verdade, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E aí eu vejo que em algum lugar eu tô respondendo lá aquela Luana da infância que já sonhou em ser psicóloga. Mas enfim, o ponto é o seguinte, o quanto a nossa base, as nossas raízes, elas têm como se fosse um combustível para o nosso crescimento. Então esse Júpiter em Câncer, até fazendo uma analogia, pensando na raiz de uma árvore de fato, né? Esse Júpiter em Câncer, ele tá ali expandindo as tuas raízes, te fazendo olhar para essas raízes. Mas claro, tem um outro lado também. Algumas pessoas já podem estar sentindo em alguns meses a necessidade de olhar para o passado e ressignificar o passado. Ressignificar algumas memórias, ressignificar alguns traumas, ressignificar, enfim, memórias que hoje em dia afetam as raízes dessa árvore, que é a tua árvore, que é você. Então, de novo, imagina uma árvore, imagina que você é uma árvore. Quanto mais você tiver plantado, bem enraizado no chão, mas com essas raízes saudáveis, é o teu potencial de crescimento, de expansão, de dar frutos e frutos muito prósperos. E aí, de novo, Júpiter agora está expandindo todas as questões que estão nessa árvore, em todos os sentidos. As sombras, as luzes, as dores, os potenciais. E aí, voltando no tema, qual é o objetivo de tudo isso? A gente revisitar tudo isso para que a gente consiga crescer, pensando na árvore, né? Nos nossos propósitos, num caminho que faz sentido para nós. Então, Júpiter, de novo, sempre vai nos questionar quanto você tá vivendo no automático, o quanto você tá vivendo sem questionar. Júpiter é o planeta que nos lembra de questionar. Questione as tuas crenças. E uma outra coisa, em Câncer, a gente também tá falando de questionar as nossas crenças de família. Seja lá quais forem essas crenças de família, você está no momento, a vida já está te pedindo aí
alguns meses, desde o ano passado, de questionar isso. Inclusive, desde julho do ano passado, quando o Júpiter entrou em Câncer, ele teve ali uma retrogradação durante o ano. Então, a gente tá indo e voltando nesses temas que eu tô comentando, mas também nessa questão de desconstruir algumas coisas que você traz do passado que estão te impedindo de crescer. Tem tudo isso. A gente observa que a gente pega uma energia, a gente pega um posicionamento astrológico, a gente olha isso de todos os cantinhos. Para uma pessoa, um desses cantinhos que eu falei pode estar pegando, para outra pessoa pode ser outro. Então, mais uma vez, Júpiter em Câncer também te convida a entender o que é que você precisa deixar no passado que pode estar te impedindo de crescer. Quando a gente fala de Câncer, uma das minhas professoras de astrologia, ela falava o seguinte: é como se nós quiséssemos carregar o piano da avó nas costas. O que ela quer dizer com isso? Quer dizer que a gente quer carregar toda a nossa memória, toda a nossa família, todo simbolicamente, né, mentalmente, emocionalmente, e não dá. Para que nós possamos crescer, nós precisamos aprender a nos despedirmos de certas coisas. Então, sair ali de certos núcleos extremamente familiares, cômodos, confortáveis, para que nós possamos expandir, para que nós possamos ir para o mundo em diversos sentidos. Literal e simbólico. Antes de continuar, eu vou te lembrar para deixar o like nesse vídeo se você estiver gostando, se inscrever aqui no canal, deixar o teu comentário, ativar o sininho, porque tudo isso ajuda muito no crescimento do canal. Um outro aspecto que nós podemos pensar de Júpiter em Câncer, uma das grandes lições desse posicionamento, é pensar o seguinte: será que você está buscando um futuro, um propósito, uma vida que te preenche, que te acolhe, que vai te nutrir futuramente? Então tá pensando no futuro agora, porque Júpiter tá sempre apontando para frente, a gente tá sempre olhando para frente quando nós falamos de Júpiter, por isso que eu falei de propósito, né, de sentido, de uma busca superior, digamos assim, sabe? Uma busca para além do aqui e agora. E Câncer nos ensina sobre esse contato afetivo, esse contato de eu quero isso, eu amo isso, ou eu vou buscar o que eu amo, entende? Então, por isso que eu venho falando muito sobre a gente questionar o automático, questionar a vida que levamos, se realmente as nossas flechas estão apontadas para um futuro que nós sentiremos não só prazer, mas nós sentiremos aquela coisa, aquele quentinho no coração de lá no passado eu fiz as escolhas certas. Lá atrás, quando eu apontei a flecha para isso que eu tô vivendo agora, eu fiz com o coração e hoje eu colho isso, sabe? Então, Júpiter em Câncer também, querendo ou não, nos lembra de plantarmos escolhas, decisões, ações a partir do coração. Entender que não dá para seguir a manada ou seguir a massa, seguir o que todo mundo tá fazendo, se lá na frente quem vai colher as consequências das suas escolhas é você mesma e quem vai sentir o impacto dessas escolhas é você. Por isso que eu venho falando muito de sentir. Câncer nos lembra da sensação, do sentimento, de como você vai sentir quando você colher, digamos assim, as flechas que você tá apontando agora. E o que são essas flechas? São as decisões. Querendo ou não, quando eu tomo uma decisão agora, eu vou percorrer um caminho que vai me fazer viver as consequências disso. A gente também fala de metas, objetivos, então que você tenha cada vez mais metas, objetivos que te levem a boas sensações, que te levem a sentir que você fez escolhas com o coração também, que você não fez só escolhas no automático, que você pensou e que você não só pensou com o racional, você pensou com o coração, você pensou com o sentimento. Então, no final das contas, é momento de nós fazermos recapitular esse nosso momento, de entender se nós estamos fazendo escolhas, se nós estamos colocando metas e objetivos que realmente nos preenchem, que realmente nós gostamos de fazer. E claro que a vida não é só fazer o que nós gostamos, né? A gente sabe muito bem disso. Mas que a gente possa lembrar disso, que nas nossas escolhas e decisões bem conscientes, a gente escolha isso que vai nos fazer transbordar, vibrar. Inclusive, Júpiter em Leão também vai nos lembrar sobre isso, porque Leão é muito do coração, muito da paixão, é muito daquela coisa mais visceral. Então a gente vai continuar ainda falando sobre isso. Mas, mais uma vez, agora é hora de a gente, de alguma forma, olhar no retrovisor, fazer as pazes com algumas coisas, observar onde você ainda precisa curar certas questões, para que daqui a pouco você realmente possa seguir as tuas paixões liberada de certos passados, resolvida com certas memórias também, e também abastecida do que tem nesse teu passado. Por isso que eu comentei, às vezes é acessar uma conexão com o ancestral, com uma ancestralidade, com o que você traz de outras vidas também, porque isso também pode te dar força para ir em frente. Então, como eu venho comentando, são diversos olhares, diversas possibilidades. No final das contas, Júpiter nos pergunta: você tá vivendo uma vida com propósito? Você tá vivendo uma vida com sentido? Deixa aqui nos comentários
comentários se esse vídeo fez sentido pra você, se te ajudou, se expandiu a tua mente, expandiu a tua consciência sobre algumas coisas, pra gente continuar batendo esse papo, conversando sobre isso. E se você quiser mais clareza para tomar boas decisões, para entender os teus caminhos, para entender os teus propósitos, eu posso te ajudar com consultas de tarô e de astrologia. Um beijo e até o próximo vídeo.